Sejam bem-vindos ao capítulo 33. Hoje nós vamos falar, no capítulo 33, sobre o título que Emmanuel nos traz, Recapitulações. Recapitulações. Esse é o título que Emmanuel nos traz hoje. E Emmanuel se baseia no Evangelista João, do seu livro, capítulo 12, versículo 43. Diz o seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, aqui nós temos uma... Deixa eu acertar aqui uma coisa aqui do... Acho que o volume está certo, é isso aí. Então, Emmanuel nos traz hoje o Evangelista João, capítulo 12, versículo 43. E que diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né? Então, aqui ele se refere ao discurso que Jesus fazia, né, na sua missão, e que os homens sempre preferindo, né, os seus velhos hábitos do que receber a boa nova. Basicamente é isso que enseja este trecho que Emmanuel nos traz. Então nós vamos às palavras de Emmanuel diretamente. Emmanuel diz o seguinte: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Vejam, os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Então, o título, como recapitulações, o que Emmanuel nos traz já aqui no primeiro parágrafo, é que, num aspecto mais amplo, né, numa abrangência maior, num gradiente não só do homem, mas sim das nações, né, que os séculos parecem reviver os resplendores e decadências. O que ele está dizendo com isso? Que a saga humana, do progresso da raça humana, ela não é algo linear. Então vejam, se nós tomarmos uma linha ascendente para ilustrarmos o progresso humano, ela não se mostra compatível com a realidade. Então o que ele está dizendo? Que século a seculorum, né, como diriam as antigas escrituras, o homem, ele vive os seus resplendores e as suas decadências. Vejam, se nós observarmos tantos e tantos povos, né, os egípcios, né, o seu esplendor, né, na sua magnitude, que nós temos resquícios aí para intuir como era uma civilização avançada em sua tecnologia, né, em sua ciência. Vejam que os próprios babilônios, né? Então, você tem aí povos aí mais recentes da nossa história, como o próprio Império Romano. O que nós temos? Nós temos um florescimento de uma nação, de um povo, com sua ciência, sua tecnologia, sua literatura, sua oralidade, sua cultura, até mesmo sua mitologia, que faz parte da base de um povo. Nós vemos, então, a expansão de muitos povos, nós vemos o seu apogeu, e após esse apogeu, nós observamos uma queda. Então, a ascensão e a queda de várias civilizações que nós podemos observar no globo e na história, tanto recente quanto mais antiga. Quantas civilizações elas se desenvolveram, se expandiram, e por qualquer motivo elas tiveram, após o seu apogeu, aí guardando as devidas particularidades, a sua queda ou o seu declínio, tá certo? Então, na natureza, o que nos mostra, a partir das civilizações humanas, né, nós temos, às vezes, a visão do que nós temos hoje como civilização, dentro do nosso espectro de vivência. Porém, se nós observarmos desde os povos antigos, nós podemos perceber esta, vamos dizer assim, uma fluidez, né, de ascensão e queda. Então nós temos aí uma sinoide, né? Então nós temos uma elevação no sentido de expansão daquela cultura, daquela civilização. E quantas culturas hoje já mortas, né? Mortas entre aspas, porque nós sabemos
que muito da influência de vários povos ressoam ainda em nós, ainda hoje. Certo? Então, o que Emmanuel nos diz já neste primeiro parágrafo, e este capítulo, nós vamos perceber mais à frente que as palavras de Emmanuel aqui neste capítulo são especialíssimas. Então, nós conseguimos absorver muito do que Emmanuel nos fala, observando apenas o sentido das palavras que ele nos traz. Então, nós vamos seguir onde ele diz assim: fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Então, nós temos aí, obviamente, que mudanças de cenários, né, de vários povos, então de tempo e espaço, né, então de mudança de tempos, né, e de regiões onde as civilizações se desenvolveram, mas nós temos a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, né? Então nós vemos aí as prosódias, nós vemos aí toda a tragédia grega, os teatros, né? Desde lá dos povos mais antigos até hoje, nós vemos algumas situações se repetindo, porque a essência humana, ela está, logicamente, se depurando, ela está, a essência que eu digo humana, não realmente o âmago do ser, né? Aquele que é imutável, aquele espectro, né, mais profundo do homem que não muda, né? Eu estou dizendo da essência humana. Então nós vemos um progresso humano que é aos passos lentos, né? Ela vem gradativamente e muito lentamente, né? Nós temos aí alguns seres, né, que nós observamos de todas as civilizações, que são, poderíamos dizer assim, talvez até avatares que vêm ou que passam por nós e deixam seus ensinamentos. Nós notamos realmente que são almas, né, que já se depuraram um pouquinho mais, que já estão à frente em algumas questões que nós muitas vezes estamos engatinhando ou estamos em passos lentos ou ainda nem sequer despertamos para aquele atributo que nós podemos alcançar enquanto seres humanos. Nós percebemos e vemos aí grandes mestres, né, santos, apóstolos, filósofos, pensadores. Então, dependendo do métier, ou seja, do meio que nós observamos, nós vemos expoentes aí muito ricos enquanto seres humanos que passaram entre nós e que deixaram um legado realmente, cada qual na sua área, nos seus atributos, magníficos para que nós possamos continuar avançando como humanidade. Então, é nesse sentido que Emmanuel nos diz isso. A força e o direito caminham com alternativas de domínio, ou seja, a força e o direito. Nós temos as leis humanas, nós temos a lei da força, do mais forte mesmo, que vem lá de tempos recuados e ainda ressoa entre nós, por que não? Nós temos ainda estes impulsos, nós temos impulsos, até a neurociência estuda isso, né? O complexo R, que são atributos mais primitivos, que são instantâneos. Por isso aquela velha frase: se algo te atordoa, ou se você tem algum impulso que você sente que não é algo bom, respira fundo, conta até 10. Aí você já tem outra ligação ao córtex pré-frontal, onde você assimila mais o que você está fazendo. Então, quando a gente tem algum impulso por algo, no geral, são resquícios vindos de tempos ainda bem recuados, às vezes imemoriáveis, né? E que não se surge ainda, ressoa ainda, emerge de nós com uma força muito grande, porque ele é atávico, ele está em nós ali de muitas e muitas vidas, é o que o Espiritismo nos traz, que nós vamos nos desenvolvendo ao longo das existências, mais ou menos dependendo do grau de adiantamento, de consciência, de vivência daquele ser. Tá certo? Então, o que nós temos, que Emmanuel nos traz, é que, obviamente, que por que nós vamos avançando e recuando? O espírito, o que o Espiritismo nos traz é que o espírito não retrograda, tá certo? O que ocorre são pequenas quedas, ainda com resquícios não deixados realmente para trás, como Paulo diria, o velho homem ainda querendo ressurgir, né, em nós, porque nós ainda não
de fato, arrancamos as raízes daqueles impulsos, daquelas pulsões mais primitivas que nos levaram até aqui, que foram importantes também para o nosso desenvolvimento no mundo animal e por onde nós passamos da nossa existência hoje até chegar nesse estágio que nós estamos. Isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. E por isso nós estamos aqui. Então, nós estamos, de fato, na nossa última versão. Então, quando nós pensamos em avançar, nós já estamos avançando, né? Mas tudo aquilo que nós repetimos a miúde, não só durante a nossa que breve existência, que nós já percebemos essas repetições, mas, quiçá, de outras existências aí que nós temos. Mas tem o véu do esquecimento. Sim, pela benevolência divina. Imaginem se tudo que nós já fizemos na nossa humanidade mais primitiva, nós carregássemos aqui as claras, quer dizer, nós teríamos um sofrimento muito grande. Vejam, se algumas ações que nós cometemos numa existência, às vezes já repercutem no nosso ser a todo momento, na nossa mente, imaginem se nós tivéssemos aí nas incontáveis aí pregressas existências, tudo às claras, nós não suportaríamos. Então, mas nós temos sim, Marcos, então qual é a função do véu do esquecimento? Se a gente não lembra, qual função tem nós continuarmos existindo para que nós possamos progredir? Ora, mas nós temos sim esses impulsos que nos dizem algum caminho que nós tomamos, e aquilo indica também uma linha de trabalho que nós podemos fazer através da nossa reforma íntima. Então, através de alguns impulsos que nós sentimos e que nos vêm à tona, nós podemos intuir sim, porque não é apagado de total maneira, né? Como os gregos falavam, o rio do esquecimento. Há quem se banhe mais nesse rio ou menos. Então, há pessoas que se lembram mais ou menos, né, de alguns impulsos. Vejam, senão, não seria assim. Quantas pessoas já têm uma aptidão natural para tocar um instrumento, né, com as palavras, com a escrita? Isto é um acumulativo de aprendizados, cada qual no que se aperfeiçoou já, senão não haveria de se explicar porque pessoas não conseguem, tem muita dificuldade para tal prática, e outras que parece que estão relembrando este rio do esquecimento, era para que nós possamos depois ir relembrando, né, como diz Platão, com as suas reminiscências, que nós apenas lembramos das coisas, nós não aprendemos, nós lembramos, e aí nós vamos avançando. Mas, nos atendo aqui às palavras de Emmanuel, nós vemos que ele fala sobre este progresso, essas recapitulações que nós vamos tendo. Isso é natural, isso é muito natural, para que nós possamos assimilar de fato e progredindo de fato de forma sólida. Tá certo? Então, ele segue dizendo o seguinte: multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Vejam que particularidade aqui, nesta construção que Emmanuel faz. Olha que interessante isso. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Não parece um paradoxo? Como que eu vou regressar a novas alucinações? É óbvio, eu regresso ao que estava ali, né, num longínquo, esquecido passado, né, com novas alucinações. Então, de maneiras diferentes, ressurgem aqueles impulsos, né, que eu tenho arraigado no meu ser de outras existências. Então, vejam, não é do dia para a noite, muitas vezes, que nós vamos extirpar, né, um comportamento de séculos, muitas vezes. Entendam? Então, claro que algumas coisas nós podemos, com mais facilidade, depurar, porém, algumas coisas mais arraigadas requerem um pouco mais de cuidado, requerem um pouco mais de atenção. E é nesse sentido que as dores vêm, para que nós olhemos para certo aspecto das nossas vidas. Então, é muito interessante as palavras dele dizendo que multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Então, vejam, nós achamos que são novas, mas estão ali. Se algo surge de nós, se manifesta, é porque há em nós aquele germe, aquele embrião de algo que pode
emergir. Tudo bem? Então, o espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Então, vejam, não é alcançando o conhecimento em si, né? Ou seja, teórico, ou até mesmo o entendimento do que seja algo, que nós não vamos recapitular as más experiências. Isso é humano, né? Então, quantas e quantas vezes nós ainda cairemos? Isto é natural. O que nós não podemos fazer é nos identificarmos com algo que realmente nós já vimos que aquilo não é algo que vá nos elevar no nosso progresso, que vai nos elevar no sentido de nos melhorar. Então, é natural a queda, mas ele faz esse alerta, né? Que nem sempre quando nós temos o conhecimento de algo, isso de fato quer dizer que nós estaremos seguros totalmente em relação a não recapitular as más experiências. Isso pode ocorrer. Nós sabemos que o Espiritismo nos traz que, de vidas em vidas, né, quando nós nos preparamos para outra existência, e nós no plano espiritual já vendo o que foi cometido, não, eu quero essa experiência, aquela outra, né, nos conta a doutrina, que muitas vezes nós nos preparamos para que nós possamos vir novamente e fazer algo de uma forma que seja mais benéfica para nós e para os outros que convivem conosco, porém nós, às vezes, tendemos a cair no mesmo lugar. Por quê? Porque ali já tem algo arraigado, mas cabe a nós, né, superarmos essas más inclinações como o Emmanuel nos traz, tá certo? Então, tendo muita tranquilidade, né, entendendo que isto é humano e também encarando de forma serena e de frente essas nossas más inclinações. Não simplesmente dizendo que elas não existem, porque elas ficam mais fortes, mas ao mesmo tempo analisando aonde será que eu sempre estou me vendo nas mesmas situações, não só em uma existência, como nós estamos falando, mas a dificuldade vem daquilo estar já arraigado na gente de muito tempo. Então, como esclarecer a anomalia? Então, ele chama isso de uma anomalia, tá? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Então, vejam que é um paradoxo. Nós caímos, às vezes, com essas más inclinações que nós carregamos, né? Então, não é culpa do outro, não é culpa do mundo, é algo que nós mesmos temos essas tendências, mas nós almejamos, como ele diz, a paz. Nós temos sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, vejam, olha o espectro que ele pega, dos milênios, né? Então vejam que não é, às vezes, em uma existência que nós vamos conseguir ajustar alguma má inclinação. Então, importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus, que é o que o evangelista nos traz, né? Então, quando chega na Terra, então nós queremos essa ascensão, essa paz, só que nós sabemos que nós não vamos encontrar a verdadeira justiça com as leis humanas. Se fosse assim, não haveria de ter tantas leis para tantas coisas que, se não existissem vários crimes bárbaros, né, nós não precisaríamos fazer tantas leis. Se essas leis existem, é porque, de fato, esses crimes, essas mazelas humanas, elas repercutem a cada segundo na nossa existência humana. Então, vejam, antes as leis como eram e agora como são. Então, na medida que nós vamos ficando menos piores no sentido moral, digamos assim, nós vamos também aperfeiçoando as leis, mas não é esse o verdadeiro... a verdadeira justiça não vai estar na Terra, né? Então ela está na justiça e na lei de Deus, que é imutável. Então, o que nós podemos entender, que Emmanuel nos fala, né,
é que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Então nós observamos que nós queremos encontrar essa paz, que a paz, como Jesus dizia, eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo vou dar. Ou seja, é uma paz diferenciada, né? É uma paz realmente que nós muitas vezes não temos nenhuma experiência numa existência, podemos nem entender isso. Tamanha é a magnitude dessa paz, né? Porque a gente acha que a paz é nós estarmos sem conflitos, sem problemas. E quando nós observamos a vida dos santos, das pessoas realmente grandiosas de espírito, que nós humanos temos como exemplo, né, de almas que transcenderam a matéria, né, nós observamos que essa paz não necessariamente está longe de conflitos. Nós observamos que, diante de situações mais, para o homem, vistas como degradação humana, miséria, né, desigualdade social, até mesmo de coisas que o corpo está sofrendo, que nós olhamos como um sofrimento ali muito grande, essas pessoas nos mostraram, e o próprio Jesus, né, com o exemplo magno que nós temos, é que esta paz pode ser conquistada além, a despeito desses sofrimentos. Ela não está ligada diretamente a uma falta de dor, né, mas sim de sofrimento. Eu posso estar com uma dor mundana, mas numa paz muito grande de espírito, onde aquela dor existe porque ela é inerente à carne que eu estou insulado, porém, a paz que transcende, como Paulo açoitado cantava, né, de madrugada, ali no ambiente insalubre, depois de ter sido açoitado, de estar preso, né, numa cela úmida, fria, escura, ele cantava e glorificava, porque ele sabia que ele estava sofrendo aquilo, porque ele, a alma dele, estava junto de Jesus, né, de Deus. Então, isto ele estava ao mesmo tempo que a carne dele estava sofrendo, né, isso é muito difícil de nós entendermos, né, obviamente, para a maioria de nós, que ele estava numa paz tão grande interna que ele ainda cantava. Por quê? Porque ele sabe e reconhece que a verdadeira paz não é aqui deste mundo como nós reconhecemos. A falta de conflito, quando está tudo bem financeiramente, ou quando vai tudo bem no trabalho, não. Muitas vezes é nas atribulações que nós encontramos a paz, porque é nessa tribulação que nós lutamos mais, é na hora da tribulação que nós precisamos implementar algo em nós e descobrirmos alguma força ou algum atributo que nós não descobriríamos se tivessem tempos, entre aspas, né, de paz. Então vejam que a luta aperfeiçoa. Então muitas vezes é nas batalhas, né, que nós estamos mais plenos, né, mais alertas, mais altivos no sentido espiritual, mais acordados. Por quê? Porque uma vida sem lutas, de repente, uma vida blasé, aquela coisa mais, está tudo bem, eu quero sombra e água fresca. Isso é bom ter essas paradas, mas é como o nosso irmão Chico Xavier falava, é o descanso somente para repor as forças, mas é o trabalho que vai nos fazer avançar, é o progresso, é a ação, é o fazer. Então, às vezes é diante, ou na maioria das vezes diante da batalha mais árdua, que nós nos descobrimos, muitas vezes, com maior força, com maior ímpeto, e que nós crescemos de fato. Então, é muito importante nós diferenciarmos a paz do mundo com a paz realmente que Cristo veio nos iluminar e nos trazer, que é a paz espiritual. Então, muitas vezes eu estou realmente no meio das mais piores batalhas, porque eu acho que ela é pior, mas ela está me dando mais ferramentas, né? É ali naquele ponto, né, que a maioria de nós ela ficaria recalcitrante ou ela não aceitaria aquilo e quereria fugir daquela dor, que é a partir daquele desconforto que nós podemos nos transformar, né? E aí sim, né, nos transformando, né, a transmutação, para que nós, ao invés de ficarmos presos naquele problema, aí sim, nós transcendemos este problema, e aí nós, com mais ferramentas, nós não estaremos mais no nível daquele problema, nós já superamos aquela batalha, aquele problema, mas nós podemos ver aquilo subindo, digamos, um degrau, e vermos aquele problema de cima, mas muitas vezes nós precisamos passar, sim, por este calor
da batalha, muitas vezes de uma queda, pode ser uma dor, um sofrimento, um desconforto, seja lá o que for, uma dor de mudança. Então isso faz parte da vida terrena. Isto é inerente ao progresso do homem na Terra. Nós precisamos passar desta fase. Então, ele diz o seguinte: inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Justiça misericordiosa de suas decisões? E o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Aqui é muito interessante essa figura de linguagem que Emmanuel traz, porque ele traz o crepúsculo, ele traz que inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa, ou seja, com a observância mais detalhada no crepúsculo. Então, esse crepúsculo que nós podemos observar na passagem do dia para a noite, né, aquele crepúsculo, a escuridão, também nós podemos expandir, como Emmanuel traz isso no âmago de suas palavras, como o crepúsculo da vida. Então, se nós tivermos aí, né, o gradiente de uma vida, né, sendo um embrião, um florescimento, o nosso nascimento, depois a idade madura, né, como ápice aí, né, da existência, e depois uma decrepitude natural, uma descendência, né, da energia, e o crepúsculo da vida seria no final da nossa vida, na nossa velhice, né, aos que puderam alcançar esta velhice em alguma existência. Então, o crepúsculo da vida, ele está chamando o ocaso da vida, né, ou fim da vida, de uma jornada, de um dia ou de uma existência, né? E aí sim, muitos param para refletir, né, sobre a sua vida, né? Mas ele diz, né, e o dia que já se foi, ou seja, e as épocas áureas, né? A época que tinha-se na sua madureza ou no seu ápice, na sua, assim como as civilizações também, o homem num espectro um pouco mais reduzido, ou seja, num aspecto pessoal individual, o seu apogeu, né? O seu apogeu na sua completude ou na sua madureza, onde tem todos os talentos ali no seu grau máximo, né, na sua potencialidade máxima, o que fizemos, né, nesta fase, né, e depois, obviamente, sem os recursos, sem as ferramentas necessárias, já sem tanta mobilidade de ação espiritual e terrena, nós paramos então para refletir, mas o que nós fizemos quando nós tínhamos, sim, toda a potencialidade, né, porque muitas vezes é mais fácil quando nós já não temos mais aquela pujança, né, de vida, nós pararmos para refletirmos, né? Então, Emmanuel está tentando para isso. O dia já se foi. A existência, muitas vezes, já passou. E muitas vezes nós temos pouco tempo para que nós possamos, eu não vou dizer passar a limpo, porque isso não existe, né? Porque a nossa existência, ela só avança, ela não retrograda. Mas temos pouco tempo para podermos fazer diferente. E aí vem arrependimentos, vem uma série de outras coisas, né, do homem. E sempre nós estamos incorrendo nisso. Então, este é o alerta que Emmanuel nos traz. Que uma oportunidade nova sempre vem, o dia volta, uma nova vida, uma nova existência. E nós incorremos sempre nos mesmos erros, né? Muitas vezes, né? Então, como é difícil nós superarmos algumas inclinações, não é mesmo? Então, ele prossegue. Todavia, que aproveitou o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Então ele diz, ali onde já não há mais o sol da madureza, né, daquele ápice que nós estamos na vida, onde nós estamos já com poucos recursos, talvez não seja tão benéfico para nós, né? E não adiantaria tanto, aí só sobre talvez alguns sentimentos de remorso. Mas ele segue. Alguém lhe perguntará, que fizeste da manhã clara? Ou seja, quando estava no seu auge. Do sol ardente, dos instrumentos que te dei, dos talentos que nós temos para viver, né?
O que nós fizemos quando nós tínhamos tudo, né? O que nós fizemos? Né? Então, é essa analogia que Emmanuel nos traz, para que nós possamos refletir em qualquer fase que nós estamos, né? Seja na fase do crescimento, seja na fase do ápice, né? Ou seja na fase do declínio da nossa vida, né? O que fizeste, né? Da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei. Apenas a essa altura, reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. Então, isso é muito comum, né? E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, vejam, desfazendo a obra falsa, né, para recomeçar a obra outra vez. Então, ele fala das existências, né, das vidas, que nós temos essas oportunidades benditas, sagradas, de fazermos diferente, né? Então, o que ele está trazendo para nós? Qual é uma lição que nós podemos aqui extrair dessas palavras? Os homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Qual seria a obra verdadeira? Aquela que está no nosso âmago, no âmago da nossa alma, que nós falamos, dessa vez nós vamos fazer diferente. Quando nós vemos a Terra, quando nós, vamos dizer assim, descemos a Terra novamente, nós temos todas as oportunidades novamente dadas a nós, né? E, obviamente, que quando nós chegamos no mundo, né, muitas coisas falseiam a nossa visão, os nossos desejos, e aí nós acabamos, por vezes, deixando de lado aquela obra que seria a obra principal que nós almejamos fazer, para uma obra falsa, de repente, absortos em alguma outra, algum vício, alguma coisa que não nos eleva, mas que nós colocamos toda a nossa energia, muitas vezes, numa vida de ilusões, né, de objetivos quiméricos, né, que não são realmente sólidos, né? E aí, quando nós vamos perceber, né, ou termos algum sinal de que nós nos desviamos daquele caminho, muitas vezes já está no ocaso da nossa vida, né? Então, essa é a obra falsa, que ele fala que muitas vezes nós não temos tempo para desfazer esta obra falsa de uma vida inteira, né? Nos colocando o nosso coração diante de coisas que são supérfluas do mundo, que nós não, de fato, levaremos, que tudo ficará aqui e que nós realmente não conseguiríamos levar adiante como implementação da nossa alma, onde está o tesouro, né? Está o seu coração. E nós colocamos em coisas tão fugazes que quando elas se vão nós sofremos mais ainda. Esse sofrimento é porque nós depositamos essas nossas energias e realmente o que nós achamos que é a real paz, a real felicidade, a real transformação, em coisas mundanas passageiras. Vejam, e quando nós não conseguimos desfazer essa obra falsa, nós temos que recomeçar esse esforço outra vez. Então daí vem as tentativas, as existências, né? As vidas que nós temos para podermos avançarmos no nosso progresso, enquanto espíritos encarnados, né, com novas oportunidades, né, com novos aprendizados, né, não esquecendo totalmente aquilo que nós aprendemos, tanto as coisas que nos elevam, quanto também as nossas mazelas morais. Nós carregamos os dois aspectos, né, a luz e a sombra. O que nós podemos fazer é com que a luz, né, ilumine as nossas sombras, né, para que nós possamos aos poucos, né, irmos desfazendo esses nós do passado, para que nós possamos aos poucos iluminando esses aspectos que estão ali, às vezes muito escurecidos ou no nosso passado que às vezes nós não queremos olhar. Então, que nós possamos olhar, iluminar com aquilo que nós já temos e trazemos. Por quê? Porque Deus já nos dá as ferramentas necessárias, senão nós não estaríamos aqui. Com muita tranquilidade e com muito cuidado ao nos olharmos, ao olharmos nossas atitudes, né? Sem a culpa, né? Sem a culpa do erro, sem a culpa de algo que nós não aceitamos e nos perdoarmos mais e principalmente nos aquietarmos e perdoarmos a nós mesmos por errarmos. Então, através desses erros, através de tudo que nós vivemos até hoje, que nós chegamos até aqui, na nossa última versão. Então, não há passado,
que se possa viver. Nós revivemos através da nossa mente. Então, o passado, ele já ficou, e nós trazemos o quê? Os aprendizados. E não há futuro que nós não construamos no presente. Então, se nós atermos mais no que nós estamos fazendo agora, no hoje, né? Procurando, sim, observar as nossas dificuldades e suplantar isso, né? Com cuidado, com humildade, né? Sem a culpa que nos paralisa, nós poderemos, sim, tudo o que nós almejarmos, o que é de bom que está no nosso coração, que Deus nos deu. E se Deus nos deu tantas coisas boas, né, é que nós podemos alcançar isso. Então, que nós possamos continuar nesta marcha, né, que nós possamos, sim, olhar para tudo aquilo que nos dói, nos incomoda, de cara limpa, com serenidade, e cuidar de tudo isso. Então, primeiro, cuidando de nós, para que depois nós possamos cuidar das pessoas, né, que estão ao redor de nós. Então, aquela questão, né, que não é o egoísmo, nós cuidarmos da nossa parte mental, espiritual, corporal, nós temos todos esses aspectos para poder trabalhar em nós mesmos, que Deus nos deu todas essas atribuições, o corpo, a mente, o espírito, nossa parte psicológica, nós só dividimos para poder falarmos sobre isso, mas quando nós falamos sobre isso, nós apequenamos tudo isso, porque o universo do ser humano, tudo isso que eu acabei de falar é uma coisa só, nós somos tudo isso. Então, nós somos este universo, este pequeno universo, e como tal, nós podemos sim enfatizar algo mais com a nossa vontade, né? Deixarmos coisas que nós não queremos mais, e que dessa forma nós possamos ser os nossos obreiros, os artífices de nós mesmos, né? E aí sim, né, transbordando isso, nós podemos fazer as nossas obras. Mas se nós não estivermos alicerçados, né, com o nosso ser, né, em tudo que nós queremos e que Deus colocou no nosso coração, a nossa casa firme nas bases, na rocha verdadeira, que são essas virtudes espirituais da nossa alma que nós trazemos também, vamos olhar um pouco mais para o que é imperecível, para aquilo que o nosso coração diz que é o caminho certo. E só nós poderemos, desta forma, observarmos aquilo que nos é caro, que nos é importante. Então, assim nós encerramos este capítulo, este encontro, e nós nos encontramos no próximo capítulo, que será o capítulo 34.